Bom dia a todos, eu sou Rafael Saavedra, eu sou gerente de marketing da Loomis. Eu vou falar para vocês sobre a visão da Loomis, sobre os desafios, as mudanças no cenário tecnológico e como essas mudanças afetam as soluções de negócios e o papel dos portais nas empresas. Tá? Eu vou começar falando de uma coisa que é bastante antiga, né, mas que é a base de tudo que a gente está vivendo hoje. Né? Sem a web, nada do que a gente está vivendo hoje aconteceria. O que aconteceu? Há 20 anos atrás, né, a internet e a web se estabeleceu como um canal, o primeiro canal digital de interação entre as empresas e as pessoas. Isso foi uma revolução no mundo dos negócios e no comportamento dos consumidores. E recentemente o que aconteceu? Surgiram novos elementos aqui, né, novas forças, as redes sociais e os dispositivos móveis, e eles trazem novos elementos, tornam o cenário muito mais complexo, muito mais interessante e desafiador. Na web, quando a gente fala de web, a gente está falando de quê? Né? De portais e websites que oferecem conteúdos e serviços aos usuários em ambientes de internet, intranet ou extranet. E quais são as tendências? O que a gente vê que está acontecendo? Essas soluções têm aumentado muito de complexidade, elas têm interagido muito mais com outros sistemas, né? Tem trazido muito mais. Os sistemas que antes eram internos das empresas estão levando isso até a porta de entrada para o consumidor interagir direto com eles via internet ou para interagir com outras empresas, com parceiros. A gente vê também na web um aumento significativo e muito importante, né, do consumo de mídias mais pesadas, como tipicamente o vídeo, né, o Brasil já está em 5º lugar em usuários no YouTube. E, por fim, uma demanda por uma melhor experiência. Né? As pessoas têm ficado cada vez mais exigentes e ele busca uma experiência cada vez mais agradável e mais adaptada ao perfil dele. Né? E uma série de recursos estão aparecendo, algumas tecnologias, entre elas o HTML5, uma grande promessa para os próximos anos, né? E se espera que ela ajude a resolver esse tipo de desafio. Em segundo lugar, falando de mobile, de dispositivos móveis. Quando a gente fala de dispositivos móveis, o que a gente está falando? A gente está falando de as pessoas utilizando, principalmente os smartphones e os tablets, para acessar os conteúdos e serviços das empresas, da mesma forma que eles fazem via web. E o que a gente enxerga aqui, o que está acontecendo? Obviamente tem um forte crescimento que já aconteceu e que está projetado, né, para 2014, o acesso à internet via dispositivos móveis superar o acesso por computadores tradicionais. Outra característica do mundo dos dispositivos móveis é a heterogeneidade de dispositivos. Quer dizer, a gente não vê nenhum dispositivo absoluto nesse meio. Né? A gente tem tanto os tipos de dispositivos, a gente tem diversas marcas, modelos. A gente está falando não só de diferentes sistemas operacionais, diferentes browsers, mas a gente está falando também de diferentes tamanhos de tela, diferentes formas de interagir com esses dispositivos. Alguns são multitouch, outros são touchscreen, outros têm teclado, QWERTY, teclado de computador, teclado numérico. Então, é uma diversidade enorme. Né? E, por fim, a gente vê duas formas principais como o usuário utiliza esses dispositivos para interagir com as empresas. Né? Via web mobile, que é o que a gente chama o acesso via web, da web, via o seu dispositivo móvel, e os aplicativos, né, que são aqueles aplicativos que você instala no seu dispositivo e você usa, geralmente utilizando alguns recursos a mais da sua plataforma, como a câmera, um GPS, etc. Bom, terceiro elemento aqui, as redes sociais. Quando a gente fala redes sociais, o que a gente está dizendo? A gente está chamando de rede social, na nossa visão, né, o uso desse conceito de relacionamento entre pessoas para promover a comunicação e a interação entre elas. Tá? E quais são os fatos? O que está acontecendo aqui? Obviamente, um forte crescimento. As principais redes sociais já são comparáveis em número de usuários com países. E como é que é o comportamento dos brasileiros nessas redes? Esses elementos aqui, que são 4 dos 5 de maior penetração no Brasil, são elementos ligados à colaboração, à socialização e a esse tipo de interação que a gente está falando. E a gente vê que o Brasil tem uma diferença muito grande para a média do mundo. A gente está muito acima da média do mundo. E nas redes sociais
novamente, a gente tem dois tipos bastante claros, bastante diferentes de uso desse tipo de recurso. As redes públicas, né, Facebook, Orkut, LinkedIn, e as redes privadas. Redes que você pode criar num escopo mais limitado para proporcionar ambientes de troca de conhecimento, etc. O mais importante aqui é que todas as mudanças que estão acontecendo, elas afetam todas as empresas. É muito fácil a gente ver a relação dessas mudanças de uso de redes sociais e dispositivos móveis para as empresas que trabalham diretamente com consumidores. Mas, mais recentemente, tem um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da consumerização, não sei se alguém já ouviu falar disso, né, que leva esse desafio para as empresas que trabalham no modelo de business to business ou que estão pensando o seu relacionamento com seus funcionários, seus colaboradores, internos e externos, relacionamento com parceiros também. Então, o que é essa consumerização? É o hábito dos consumidores orientando a adoção de tecnologia nas empresas. E que fenômeno é esse? Por que ele está acontecendo? Porque as pessoas estão avançando muito mais rápido do que as empresas na adoção de novas tecnologias. A expectativa é que os profissionais vão usar 3 ou mais dispositivos no dia a dia, no seu trabalho, né? E uma outra pesquisa muito interessante, eles fizeram um trabalho com profissionais de venda para ver o tempo que eles dedicavam aos ambientes digitais para fins de trabalho, tá? E viram que o cara que tinha 3 dispositivos dedicava mais tempo no total do que o que tinha 2 dispositivos. O que isso significa? Tem um espaço, tem uma oportunidade aqui para as empresas aproveitarem, né? Usarem isso para gerar mais resultado, ter um melhor desempenho. Então, resumindo, o que a gente viu? A gente tem esses 3 elementos, a web ainda se mostra como o mais sólido, o mais importante nesse momento, como quando a gente fala de canais digitais para interação entre as pessoas, os consumidores e as empresas, mas cada um desses canais vem ganhando muita força e vem se tornando mais complexos. O mais importante que a gente precisa lembrar é que esses 3 canais vão coexistir. Então, essas coisas vieram para somar, para contribuir, para enriquecer o canal digital de interação entre as pessoas e as empresas. E uma série de decisões de projeto aparecem quando você começa a olhar esse tipo de desafio. Principalmente lidando com múltiplos dispositivos ou pensando a sua presença nas redes sociais, você tem uma série de perguntas. Qual vocês imaginam que seria a melhor abordagem? Web mobile, né? Quer dizer, criar um site adaptado para dispositivos móveis ou criar um aplicativo nativo pensando que vocês são empresa que não tem nenhuma iniciativa própria para dispositivos móveis, que é muito comum as empresas olharem muito para o aplicativo nativo, né? Então, alguns dados aqui, né? Obviamente isso não é um estudo exaustivo, eu só estou trazendo algumas informações, você sempre tem que considerar o seu cenário de negócio, né? O tempo gasto em smartphones nos Estados Unidos por usuários é praticamente o dobro em aplicativos em relação ao web mobile. Agora, do outro lado, quando você olha, por exemplo, no Android, você vê que 10 aplicativos respondem por 43% de todo o tempo gasto. Uma outra questão aqui que a gente pode dar uma olhada rápida. Qual a rede social pública mais interessante para você, para o seu negócio, né? A gente tem aqui no Brasil o desafio, né, do Orkut, Facebook, né? Onde se gasta mais tempo na internet. Isso é uma pesquisa divulgada em abril de 2011. Tá? E o Orkut é o líder, sendo citado como o lugar onde a pessoa gasta a maior parte do seu tempo na internet, tá? Por 68% dos respondentes. E quando a gente quebra isso por classe social, o que acontece? O Orkut continua líder em todas as classes sociais. Tá? Também me surpreendeu isso, eu achei que ia ter já uma diferença, mas não, o Orkut ainda é líder nisso. Quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe, né? O ponto principal aqui, quando você vai pensar essas decisões de projeto para estruturar a sua solução, você tem que entender muito bem o seu público. Você tem que pensar muito bem quem você quer atingir, onde essas pessoas estão, como elas interagem com a sua empresa, com outras empresas e como é que você gostaria de estabelecer essa relação. Para variar, não tem receita de bolo, né? E quando você pensa essa solução, você vai se deparar com uma série de desafios operacionais. A gente organizou aqui alguns desses desafios, né, talvez os que na nossa visão são os mais importantes.
A gestão dos conteúdos, como é que você adapta e otimiza a apresentação dos seus conteúdos em cada um dos canais em que você vai aparecer. Como é que você garante que esses conteúdos estão sendo publicados, estão sendo trabalhados de forma coordenada? Que você não vai ter uma notícia de um lado que não tem um equivalente no Twitter, que não tem uma referência no Facebook, ou que se você mudar a notícia, que essas coisas vão continuar relacionadas, né? Você precisa tornar esses conteúdos acessíveis para vários canais que não são necessariamente web, os smartphones, os tablets, né, os aplicativos que são instalados nesses dispositivos. No bloco da experiência do usuário, de fornecer uma experiência mais interessante para os usuários, é importante você ter controle sobre essa distribuição, o que você está levando para que pessoa, através de qual canal, né? E tornar a experiência de uso mais personalizada em cada um desses meios que você está utilizando para se relacionar com as pessoas. Você precisa, é importante, né, você cada vez mais ter recursos que estimulem as pessoas a interagir em torno da sua marca, em torno da sua empresa. E cada vez mais esses recursos que têm o maior apelo são os recursos ligados às redes sociais, que têm o mesma dinâmica, né, a mesma interatividade que as redes sociais proporcionam. E, por fim, um ponto que muitas vezes as pessoas desconsideram completamente, que é a preocupação com a infraestrutura. Então, você precisa pensar em como você vai garantir o bom desempenho em cada um dos ambientes que você vai trabalhar, né? A experiência digital cada vez mais influencia a percepção que o consumidor, que as pessoas têm sobre a sua empresa de uma forma geral. A habilidade de integrar as aplicações corporativas para você levar, da mesma forma que você faz na web, você conseguir levar os seus serviços também para esses novos canais é muito importante, principalmente porque os usuários têm como referência a web, onde já tem esse tipo de recurso. E garantir a segurança em todos esses cenários. Então, para isso, você precisa ter uma plataforma de base muito sólida. E é para isso que a tecnologia existe, né? A tecnologia existe para ajudar a gente a lidar com cenários que são complexos demais para a gente operar manualmente. A gente vê que esses desafios, na visão da Loomis, eles estão muito ligados aos objetivos chaves da plataforma de portal, né? Que são os desafios que a gente procura atender com o Loomis Portal, que são os desafios que estão incorporados, principalmente na geração 6 do Loomis Portal, que marca a entrada desse elemento que é o Mobility Server e de toda uma preocupação com esse novo cenário mais complexo de interação entre as pessoas e as empresas, né? Então, esse é o posicionamento que a gente vê, né? Gerenciar de forma centralizada a presença digital das empresas, seja em qual canal digital a empresa esteja presente, onde ela queira se colocar, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar, tá bom? Muito obrigado e vamos ao coffee break aí.